Fala Nação! Estamos no ar com mais um Fala Nação. Dessa vez o convidado é o Fabiano Lenda, moderador de comunidade do Orkut do Flamengo, colunista do Flamanouros, blog que eu adoro, e um torcedor exemplar do Flamengo. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ele. Tudo bem, Lenda? Obrigado por ter aceitado o convite. Tudo bem, né? De nada. Tamo junto, é uma honra. Já passaram bastante gente por aqui, legal. Que, acompanho o programa, gosto bastante, acho que é uma ideia sensacional. E estamos juntos aí para tentar falar um pouquinho de Flamengo, falar um pouquinho sobre o pessoal me conhecer. Pouca gente me conhece, assim, eu mesmo, conhece aquele Lenda Brincalhão lá do Twitter, que gosta de falar sério às vezes, mas não me conhece como eu realmente sou. É uma honra participar, obrigado pelo convite. Vamos lá, Lenda, como é que começou a sua história com o Flamengo? Sua família, como é que foi? Conta pra gente. Assim, a minha história é até legal, assim, como eu te falei, nunca contei isso pra ninguém, pouca gente sabe. Na verdade, eu não era flamenguista, eu era botafoguense, isso mesmo. Meu Deus. Aqui em casa, assim, eu perdi meu pai com 2 anos de idade, então eu não tive contato com ele. E, aqui em casa, eu tenho um tio flamenguista, um tio botafoguense e um tio vascaíno. Então, ninguém é tricolor, mas tem os outros times. Como eu era novo, todo mundo tentava me chamar para ser o time deles. E meu tio, eu com 3, 4 anos de idade, me deu a camisa do Botafogo. E eu virei botafoguense. E eu acho que eu acho que todo mundo é botafoguense quando nasce, senão não é chorar, né? Eu acho que o médico fala assim, não deixa dar um tapa na bunda, o médico vai lá e fala botafoguense, aí ele começa a chorar. E depois todo mundo vira flamenguista. E eu era botafoguense até meus 7 anos de idade, foi quando eu descobri que meu pai era flamenguista. E, coincidiu com o Flamengo ser campeão do brasileiro em cima do Botafogo. E daí, graças a Deus, eu virei flamenguista e, depois fui ficando doente. Flamenguista doente, como todo mundo que vive Flamengo é. Show de bola! Você é um dos moderadores da comunidade oficial lá do Orkut do Flamengo. Como é que isso começou, Lenda? Você acessava muito, participava muito? Aí o dono da comunidade eu virei chamou. moderador. Como é que foi? Conta pra gente. Eu virei moderador da comunidade do Flamengo tem uns 3 anos. Eu sempre fui membro desde 2006, eu sempre fui membro muito ativo e eu sei a importância da comunidade, apesar do Orkut tá perdendo espaço para as outras redes sociais. A comunidade tem uma importância muito grande, assim, até pro Flamengo mesmo diretamente em várias ações que a gente já fez lá. E, até então era um lugar que reunia, até hoje mas antes era muito mais, porque não tinha concorrência, era um lugar que reunia muito flamenguista, onde dava pra gente debater sobre o Flamengo muito bem. Então, eu sempre fui muito ativo da comunidade, sempre debati, sempre gostei muito da comunidade, até hoje gosto muito, porque dá pra gente conversar sobre o Flamengo, dá pra gente iniciar ações, já foram iniciadas lá. E eu, por ser um membro muito constante, eu já conheci o dono da comunidade até muito antes de eu virar moderador, o Daniel. Eu conheço ele o Daniel. sempre falava, vira moderador. Eu acabei virando e iniciamos bastante coisas legais lá. Foi essa comunidade que impediu que o Geninho viesse pro Flamengo, não foi? Verdade. Muitas coisas, assim, a gente eu me usa lembro a capa bem, da comunidade. do Geninho, eu me lembro bem da foto. Eu me lembro bem da imagem. O Geninho, na verdade... Sim, Geninho não, eu tenho essa imagem até hoje guardada no meu computador. O Geninho, na verdade, já estava contratado pelo Flamengo, a torcida não queria, a grande maioria não queria, a gente desesperado, querendo fazer alguma coisa para tentar impedir, né? Porque a gente é torcedor, mas a diretoria geralmente quer que a gente faça a diferença só nos 90 minutos de jogo. Eu acho isso muito pouco. Apesar da gente não ser sócio, a maioria não ser sócio, a maioria dos torcedores não ser sócio, mas mesmo assim eu acho que dá para fazer diferença de outras maneiras, sim. Pela repercussão que a gente tem, né, com as mídias sociais, não só com a comunidade, os blogs todos, o Twitter da galera. Então a gente dá para fazer
alguma diferença no Flamengo, sim. E a comunidade foi a pioneira nisso, né? A gente começou essa campanha na capa e, pô, graças a Deus saíram vários sites e o Flamengo acabou desistindo da contratação. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Engenheiro é muito ruim, meu Deus do céu, muito ruim mesmo. O Flamengo contrata uns caras, uns técnicos que é lamentável. Parece que quer dar resposta logo pra torcida, né? Vai sair mesmo. Acaba não esperando a hora certa. Exatamente, exatamente. Você é colunista do blog Flamanolos, né? Como é que surgiu o Flamanolos? Sim. O Flamanolos veio da comunidade do Orkut, o Flamanolos veio de uma ideia sua e do Renato. O Renato, inclusive, já foi nosso convidado aqui, foi o primeiro convidado, é um querido também, foi o primeiro convidado. Como é que surgiu o Flamanolos, o Lenda? Assim, o Flamanolos, a ideia é 100% do Renato. Eu não tive participação na criação do Flamanolos. Eu não tive participação nenhuma. Eu ele surgiu da comunidade do Flamengo, sim. O Renato conta que a história do Flamanolos, ele queria fazer uma torcida organizada chamada Flamanolos. Tanto que o nome lá é Torcida Flamanolos. Depois que, aos poucos, a gente foi botando na cabeça dele para virar blog. E hoje tá assim. Ele teve a ideia, eu comecei a participar numa conversa com ele, eu nem tinha nada dele, MSN nem nada, mas mandei um script pra ele e falei assim, pô, cara, tem um texto meu aí pra publicar em algum lugar, pô, deixa eu publicar aí no teu blog. Ele, pô, lógico, eu publiquei e deu bastante acesso, e ele me chamou pra fazer parte, e eu abracei a causa. Acho que, assim, eu gosto muito do blog, e a dedicação do Renato cativa qualquer um, né? Assim, a dedicação que ele tem pelo blog, a dedicação que ele tem pelo Flamengo, faz a gente querer se dedicar tanto quanto, ou um pouquinho menos, porque acho que é impossível dedicar como ele se dedica. É verdade, o Flamanolos e os textos do Flamanolos, tanto escritos por você, quanto escritos pelo Renato, pelo Luan também. Eu sei que tem outros colunistas, Sim. Além de vocês, né? Mas o que eu acompanho mais são vocês três, são de altíssima qualidade, né? O brunegrismo que tem ali Assim, cara, é muito bacana de se ver, é muito bacana de se ler. cada um tem um estilo diferente de escrever, mas, assim, acho que ninguém foge muito do brunegrismo. Acho que, pô, o Renato tem um dom de escrever sensacional, assim. Eu falo isso pra ele às vezes, assim, cara, eu não consigo sentar e falar assim, ó, vou escrever isso aqui. Eu não consigo escrever, ele consegue. E quando tu lê os textos do Renato, parece que, tipo assim, tu imagina ele escrevendo com os olhos cheios de lágrimas, que tu vê muito amor ali. E eu não consigo. O Luan é inteligente pra caramba, pô, tu vê os textos dele, é muito inteligente. E eu procuro mais, assim, escrever, botar minha opinião ali, tento botar um pouco de humor, mas que não seja engraçado, mas seja interessante de ler. Boto um pouco de humor, sempre alfinetando, às vezes até fugindo um pouco da realidade, mas eu acho que tem que ter isso, até porque a gente entra na internet, né, Dani? A gente entra na internet e vê tanta gente trolando o Flamengo, até flamenguista hoje em dia, não só na comunidade do Flamengo, mas no Twitter também, a gente que é desse meio, eu vejo mais torcedor do Flamengo trolando o Flamengo do que os próprios rivais. A gente Então, até fica em dúvida se é torcedor do Flamengo mesmo, né? Se não é um vascaíno, se é um tricolete enrustido. Sim, parece que não, assim, eu não digo que é outro torcedor não, sabe, mas tipo, sei lá, às vezes as pessoas querem ser engraçadas e aí acaba trolando. Eu mesmo, às vezes, umas trolladinhas, mas tem que saber também separar vamos trollar a diretoria, vamos trollar os jogadores, mas também não pode ser muito pegar muito no pé, porque às vezes você acaba refletindo na instituição Flamengo, que não tem nada a ver com isso e tá, na minha opinião, acima de qualquer uma dessas pessoas aí. Então, tipo assim, eu tento, tipo, naquela fase do Flamengo ano passado, que a gente ficou 10 jogos sem jogar, sem ganhar, eu via muita gente criticando, sim, críticas até aceitáveis, porque tá perdendo, né? Um time do tamanho do Flamengo com a investida do Flamengo não pode perder 10 jogos seguidos e nem pensar só em Libertadores. Aí eu via muita gente criticando, eu falava assim, não, peraí, pô, vamos escrever também falando bem, para dar esperança, até porque se todo mundo criticar, o Flamengo não vai ganhar nunca. Energia, né? Tem que ter esse lado também
energia, exatamente, a energia positiva, né? Tipo, se todo mundo, se os 40 milhões de pessoas torcer pelo Flamengo com energia positiva, o Flamengo vai ser imbatível. Mas se pegar esses 40 milhões e, pô, sei lá, 60% só criticar, mesmo perdendo, a energia fica negativa e acaba a crise, né? O Flamengo é um time que qualquer peido vira crise, né? Sem, literalmente falando. Mas isso é verdade. Então, se a gente mesmo criticar o Flamengo, fazer o papel dos rivais, que é zombar mesmo, e eu acho isso legal, o rival tem que zombar mesmo, a gente também tem que abraçar algumas zombações, tipo, nosso mascote veio de uma zombação que era feita por nós. Hoje em dia, eu não vejo problema nenhum de falar que eu sou mulambo, que eu sou favelado, até porque isso é legal. Então, isso é aceitável. Agora, se você chegar e criticar o Flamengo numa situação, o Flamengo é a mesma coisa, o Flamengo tá caído no chão, apanhado do rival, o Flamengo caído no chão, e em vez de você chegar e dar a mão para levantar, você cuspir e dar uma pisada só para chutar cachorro morto é mole, né? Chutar cachorro... Dá o famoso confere, né? Chutar cachorro morto é mole. Quero ver estar no lado do Flamengo então, lá na dificuldade, né? Quando ele não estiver ganhando, quando ele estiver passando por um momento difícil. Aí, de repente, a gente conhece, a gente separa aí. Não quem é mais torcedor do que o outro, mas a gente acaba separando, né? A gente acaba se aproximando das pessoas que a gente tem mais afinidade. A grande verdade é essa. A gente se aproxima das pessoas que têm mais afinidade. Independente de amor, disso, de aquilo. A gente vai se aproximando, a gente vai ficando mais amigo desse, vai ficando mais amigo daquele. Exatamente. E toca o barco. Dani, assim, eu sou um cara que eu tenho, assim, até as pessoas até acham que eu sou cheio de marra por isso. E muitas pessoas que começam a conversar comigo, muitas, eu percebo o quanto, assim, eu sou muito recatado. Muitas pessoas falam assim, porra, achava que tu era cheio de marra, mas até que tu é legal. Assim, eu tenho muita dificuldade de começar um assunto com uma pessoa, mesmo falando de Flamengo, às vezes, tipo, não de começar, mas de render esse assunto. Então, eu sou muito na minha, eu fico brincando, fico muito alheio a algumas coisas, principalmente essas confusões de Twitter, eu fico muito alheio. Porque eu sei que todo mundo é flamenguista, cara, ninguém é maior, ninguém é mais que ninguém. No máximo que você pode separar de um flamenguista é quem dá mais pelo Flamengo e quem dá menos. Isso aí você consegue, mas não é porque o cara vai em todos os jogos, tem condições de pagar ingresso em todos os jogos, que ele é mais flamenguista com quem não tem. Cada um tem seu motivo. Cada um tem seu motivo. O cara compra camisa, o cara tem R$170 para pagar uma camisa, o outro não tem. Então, espera virar a outra camisa para comprar, ou compra no camelô para não sair da moda. Cada um tem o seu jeito, cara. A gente é a torcida do povão mesmo, não é todo mundo que tem dinheiro. Mas, então esse negócio sou mais flamenguista que você é menos que eu acho que é tanta besteira você falar que é mais flamenguista, quanto o cara debochar e falar assim, tu tá falando que eu sou mais flamenguista. Então, acho que é besteira, acho que cada um sabe o que é, sabe o quanto gosta do Flamengo, independente de tá apoiando ou não. E essa parada acho que nem tem nem que levar em consideração, em relevância, porque pra mim passa de besteira. Com certeza, você tá certíssimo. Você essa semana escreveu um texto que eu bato palmas, indico, recomendo, compartilho. Porque tá todo mundo nessa época desesperada com a falta de contratações do Flamengo. Quer todo mundo love, todo mundo quer o Juan, todo mundo quer o raio que parta, o jogador da moda e etc. E você escreveu um texto muito bem estruturado, muito bem feito, no Flamanouros, falando quem é o principal reforço do Flamengo em 2012. Por que você achou aquilo? Por que você escreveu aquilo, lembra? Assim, eu acho que a gente tá passando por uma época muito chata, todo mundo sabe. Só que ela é chata e todo mundo sabe que é chata porque todo ano é a mesma coisa. Todo ano é a mesma coisa. Novela, mídia inventando que já contratou, que não contratou, que acertou, que não acertou. E fica um assunto muito batido e acaba você entrando nos blogs e nos sites só falando sobre isso. Então, eu sempre usei meus textos, eu sempre fiz com trocadilhos nos meus textos. Se você pegar os textos que eu escrevo no Flamanouros, eu sempre faço um trocadilho, mas fugindo do assunto que é o todo mundo está falando. E a torcida do Flamengo,
assim, aí eu me incluo nisso também, incluo os 40 milhões, eu posso falar os 40 milhões, posso não estar falando a coisa certa, mas eu acho que a torcida do Flamengo gosta muito de criticar, é muito crítica, é uma torcida que gosta de botar pressão, mas quando recebe pressão não gosta. Eu acho que, tipo, ano passado a gente passou por um momento difícil, mas tínhamos um time bom, tanto que fomos campeão invicto, apesar de não ter um time bom, mas não tinha um padrão de jogo, mas era um time competitivo, tanto que fomos campeão invicto, mesmo sem padrão de jogo. Ficamos muito tempo invicto no Brasileiro, mas como eu falei no meu texto, fomos eliminados da Copa do Brasil e da Sul-Americana com público baixo. Vimos o Flamengo empatar vários jogos no Maracanã ou perder mesmo com público baixo. Então acho que na hora de criticar a torcida do Flamengo gosta, mas na hora de ser criticada não gosta. Eu acho que a gente tem que perceber que a gente também tem que abraçar o Flamengo, não só na hora de cobrar, a gente tem que abraçar o Flamengo na hora também de ser cobrado, de lotar o estádio, cara, porque as maiores glórias do Flamengo, se você for pegar, tirar o Zico, tirar os jogadores que estavam dentro de campo, se você olhar para a arquibancada, a torcida estava lá. Então, se o Zico é nosso ídolo, se você perguntar pro Zico, a torcida é ídolo do Zico também, porque a gente estava lá. Aí você quer um ídolo hoje em dia, criar um ídolo hoje em dia, mas se a torcida não tá lá em cima, sabe, para incentivar esse ídolo a ser ídolo, a querer ser ídolo. Você pega um Ronaldinho Gaúcho, que tinha tudo para ser ídolo pelo nome que ele tem, apesar de ter caído bastante o rendimento, mas ainda é um fenômeno. Ele podia muito bem, quando ele tava para sair, falar assim, não, ninguém vai me tirar daqui não, porque eu quero ser ídolo aqui. Aí você não vê isso, você não vê um jogador querer fazer isso. E eu acho que isso é lamentável, porque a gente tem um potencial muito grande, por 40 milhões de torcedores, não lotar um estádio, ou se não for do Rio de Janeiro, pensar positivo, querer lutar, porque eu acho que a torcida do Flamengo não é só aqueles que estão ali no estádio, né? Acho que a torcida do Flamengo é todo mundo, né? Tem gente que não pode ir porque não mora. Você, por exemplo, você é um exemplo disso. Você não mora no Rio, aí não pode estar indo em todos os jogos, mas está sempre aí, da sua terra, aí, torcendo, pensando positivo. E esse pensamento positivo, acho que apoia tanto quanto um grito da torcida lá no Maracanã, sabe? Que é o pensamento positivo. Eu acredito muito nesse negócio de energia, pensamento positivo do cara chegar lá e vamos apoiar, vamos gritar, tá perdendo e continuar apoiando. Lógico, tem que criticar, ninguém é cego, ninguém é nada, mas pelo menos ali naqueles 90 minutos realmente fazia diferença. Uma das coisas mais lindas que eu vivi, né, ultimamente, foi quando eu fui pro Rio em agosto. Eu tava no Engenhão no jogo que o Flamengo perdeu a invencibilidade pro Atlético Goianiense. E o Flamengo perdendo de 4-0, eu acho que estava 4-0. A torcida do Flamengo cantou por mais de 10 minutos. Eu nasci Flamengo, para sempre vou te amar, não importa se ele perde ou ganha. Eu vou cantar. Sim, então, assim, nesse jogo... E as pessoas tem que ter consciência disso, né? O apoiar, eu estar apoiando o Flamengo, não quer dizer que eu endosso diretoria, não quer dizer que eu endosso técnico, não quer dizer que eu endosso jogador que faz corpo mole eventualmente. Nada disso. Eu apoio o Flamengo, a instituição. Se para apoiar o Flamengo, se é para apoiar o Flamengo, eu tenho que apoiar um time, eu vou apoiar o time, porque eu tô apoiando o Flamengo. O Flamengo tá acima de time, o Flamengo tá acima de Ronaldinho, de Luxemburgo e por aí vai. Com certeza. Você tá apoiando o Flamengo e indiretamente apoiando os jogadores. Não você apoiar os jogadores e indiretamente apoiar o Flamengo. Tem jogador bom, eu vou apoiar o jogador bom, aí indiretamente eu vou apoiar o Flamengo pro Flamengo ser campeão. Não, ao contrário. Se você apoia o Flamengo, você tem que saber separar a instituição. Assim, eu sei muito bem separar. As pessoas às vezes falam assim, não, mas aí que tá se iludindo. Não tô me iludindo, não. Eu não considero isso. Eu acho que, na verdade, eu tô separando o Flamengo, a instituição, que a história ajudou a crescer e nós fazemos parte disso, a torcida. Com certeza. Daquele clube que tá ali, lógico. Se eu tiver que criticar o Ronaldinho Gaúcho, eu vou criticar. Se eu tiver que... Outro dia eu escrevi um texto criticando o Leonardo Moura. Eu fiz o texto, assim, na época o Flamengo tava passando por um momento difícil, mas eu fiz um texto falando 100% dele.
Aí outras pessoas já comentaram, inclusive esse texto até é recorde de comentário lá no São Manolos. Aí esse texto, eu falo, mas você tá botando a culpa da derrota do Flamengo só no Léo Moura. Não tô, gente. Tô criticando o jogador, o que eu acho dele. Ponto. Elogiei, no texto eu elogio ele bastante, assim, não como jogador hoje, eu elogio ele com a dedicação que ele tem, pô, um cara que fica 7 anos no clube, no mínimo merece nosso respeito, né? Porque a gente vê hoje em dia jogador ficando um ano, Alex Silva tá aí nem um ano, aí já tá falando que quer sair, já tá cobrando salário. Razão, lógico, trabalhou, tem que receber, mas É a forma você como nunca cobra, viu, né? você nunca viu o Ronaldo Angelim reclamar de salário atrasado. Aí o cara desde 2005, desde 2006, ele nunca teve salário atrasado. Lógico que já teve, mas você já viu ele no público reclamar? Não. Então, assim, tem que saber separar esses jogadores da instituição, os caras que respeitam, mas eles não são imunes à crítica, né? Eles são ídolos, mas o Zico foi vaiado, todo mundo foi vaiado. O torcedor do Flamengo é de cobrar mesmo, mas na hora que precisa dela tem que estar lá, cara. Tem que estar lá, porque... a diferença de antigamente para hoje é que, assim, a torcida, o que eu vejo, né? Até porque eu tenho uma irmã também que já frequenta, é mais velha, 8 anos mais velha, já frequentou. Tenho primos que me levavam quando eu era adolescente, que eles eram adultos, eles me levavam pro Maracanã. Então eles sempre falaram isso. Não, a torcida do Flamengo, eles falam isso hoje. A torcida do Flamengo é exigente, sempre foi. Mas antes ela ia. Sempre foi. Antes assim, davam um jogo Flamengo e Vasco no Maracanã, dava 80 mil brincando. Eu já fui a jogo Flamengo e Vasco no Maracanã, que era jogo de turno de estadual. Era 75, 80 mil. A gente até brincava, não, mas olha só, aquela parte ali do Maracanã ainda não tá cheia, então não vai dar 100 mil, e por aí vai. Então, assim, a torcida ia brincando. A torcida do Flamengo se espremendo lá e outro lado com buraco, né? Exatamente. Então, eu acho que assim, mudou eu entendo o lado do torcedor. O torcedor, assim, acaba ficando meio descrente da diretoria, das coisas que acontecem no Flamengo, né, cara? Acontece cada coisa lamentável no Flamengo, assim, de descaso mesmo. Assim, é muita história, né, que a gente escuta, a gente não sabe se é verdade ou se é mentira, mas sempre pelo andar da carruagem, a gente sabe que pelo menos meia verdade tem, infelizmente. Se é fumaça, tem um pouquinho de fogo lá, né? Com certeza. Então a gente sabe que isso existe. Eu entendo a torcida ficar descrente do Flamengo por causa dessas coisas. Mas se a gente for também levar tudo que acontece no futebol pra desistir, no pé da letra, a gente vai desistir do futebol, porque tem cada coisa que existe no futebol que a gente veio, o juiz se aposentou, falou que o Corinthians é beneficiado. Pô, se a gente for levar isso a sério, eu vou desistir de ver futebol, eu vou começar a ver ping-pong, que eu acho que no ping-pong não tem muita armação, não. Eu vou ver outro esporte, natação, sei lá. Mas o futebol existe isso, cara, mas é a nossa paixão. A gente nunca vai desistir do futebol mesmo, vai ser sempre o esporte mais visto, então a gente tem que olhar só pelo lado da paixão mesmo. Lógico que tem razão, tem que reclamar, tem que xingar, mas acho que a gente consegue fazer a diferença. Como eu falei, eu acho que fazer a diferença em 90 minutos é muito limitado. É muito pouco para 40 milhões de pessoas fazer a diferença em só 90 minutos. Tem que fazer diferença em outras coisas também. Com certeza. Lenda, para finalizar o nosso papo, uma frase sobre a sua relação com o Flamengo. Dedicação, amor, às vezes até acreditar mais do que deveria, mas acho que isso é o legal, pelo menos eu acreditei. Se der certo, eu vou ter orgulho de ter acreditado. Se der errado, eu também vou ter orgulho, porque pelo menos eu não abandonei. Falei mais de uma frase, mas é isso aí. Palmas para você, meu querido. Torcedor meio que exemplar. Palmas para você. Obrigada por ter aceitado o convite do blog do Primeiro Penta, ter participado do Fala Nação. Obrigada pela sua disponibilidade. Valeu. Obrigado você, e qualquer coisa, tamo junto, é só chamar, saber onde me encontrar. E continue assim, se dedicando ao seu blog. Pô, eu vejo que é uma dedicação
paralela à do Renato, até porque você parece ser sozinha, né? Então, eu queria também saber, tipo, vamos escrever sobre isso, assunto tal. E bato palma pra você, tenho o maior orgulho de ter você aí no círculo de amizade, de poder acompanhar você no seu blog. As meninas também lá do LuluCast também, eu bato palma pra todas. É um programa legal que sempre quando dá, eu tô... Às vezes não dá, né? Às vezes tá a cabeça quente, você não consegue ver todos, mas a maioria eu dou uma acompanhadinha. Eu dou várias risadas com vocês. Obrigada, Lenda. Um beijo. Beijo, tchau, tchau.